Qual a história mais famosa de uma viagem de veleiro? Pensa aí. Amir Klink? Pô, eu sou muito fã dele. Mas não. Joshua Slocum, o primeiro a dar a volta ao mundo sozinho? Também não. Moitessier? Nem perto. Algumas das viagens do descobrimento, talvez Colombo ou os Lusíadas, são importantes, mas tem uma sendo repetida há pelo menos 3.000 anos. A Odisseia. Tem um filme recente, agora no cinema, sobre isso. Nele, Odisseu, ou Ulisses, que é o nome dele em latim, demora 10 anos para retornar da Guerra de Troia para sua ilha, Ítaca, e para sua mulher, Penélope. Uma das melhores histórias já criadas pela humanidade, um marco do pensamento ocidental. Um texto que ajudou a definir o que é ser grego e, por extensão, mais tarde, o que é ser ocidental. E o mais legal é que, por trás do cenário, dos personagens, dos mitos de deuses e monstros, cabe a história de cada um de nós na Odisseia. É possível encontrar vários capítulos desse livro que, por metáfora, são como se fossem a nossa própria vida. Não só no mar, óbvio, mas para quem se aventura e tem ele como casa, como eu tenho, e sai por aí vagando pelo mundo, a analogia é ainda mais forte. Há várias Odisseias acontecendo hoje, nesse momento. Talvez a sua também. Era o turno dela, ela foi passar pertinho de uma base aqui, conhecida no mundo inteiro. Ela passou. Em 30 segundos, tinha um daqueles botes grandes com luzes, megafone, metralhadora. Metralhadora, Adriana. Tudo em cima de mim. E nisso sai o Jean de cueca. Tá, essa história do casal que eu vou entrevistar hoje não tem cíclopes, nem sirenas, mas tem muita coisa legal. As casas são casas de milhões de dólares. Aí o cara acorda todo dia de manhã e tem um Jean que resolve tomar banho na popa do barco. Azar dele. Não acredito, cara, velho, o policial local veio de lancha, porque o morador da frente se sentiu incomodado que o mané tava tomando banho de cueca na frente da propriedade. Quem era o morador da frente? Puta, era o Sylvester Stallone, Adriano. Fica ligado aí que tem mais. Eu me organizei durante 6 anos para dar a volta ao mundo. Eu ia fazê-la sozinho e eu tive a grande sorte de conhecer a Silvia. Ela nunca tinha conhecido o mar. Não, o mar sim. O mar sim, mas nunca não a vela. A vela não, ela era zerada de vela. A gente começou o relacionamento e eu contei esse sonho para ela. Eu falei assim, ó, Silvia, eu vou fazer isso. Um momento da minha vida eu vou sair, desligar da empresa que eu trabalho e vou fazer isso. Uma sexta-feira eu fui ligar para ela, que eu tava namorando com ela. Liguei numa sexta-feira para ela e aí eu falei, onde você tá, Silvia? Vamos sair? Ela falou, hoje não vai dar. E eu ouvi um barulho de aeroporto, falei, onde você tá? Ela falou, eu tô no aeroporto, tô indo pra Vitória, vou fazer um curso de vela oceânica. E se eu gostar, a gente continua, senão a gente acaba. Na primeira saída, ele me fala, meu sonho é dar volta ao mundo num veleiro. Aí eu falei, eu vou ter que entender o que é isso, porque se não rolar, e eu acho que pra muita gente não rola, e é normal não rolar, não adianta forçar, né? Então acaba logo no comecinho. E aí eu tive, assim, a honra de conhecer a Cris Amaral e a Renata Liu. Oh. E elas estavam dando um curso só para mulheres. E eu brinco que era começo de pandemia, e aí era tudo online. E quando elas foram entrevistar, né, as participantes do curso, eu me apavorei, porque ali no Zoom era só mulher fera, que morava a bordo, que tava já, criou filho a bordo. Eu falei, eu acho que eu vou dizer que caiu a linha, eu vou desistir, porque eu não sei nada. E aí, quando chegou minha vez, aí eu olhei para elas e falei assim, eu me apaixonei por um velejador, gente. É só isso que eu tenho para dizer. E aí elas me adotaram, então foi uma viagem aí, a gente fez uma super amizade, eu tenho amigas até hoje da vela por conta dessa viagem, que foram 3 dias e eu me apaixonei, assim. Acho que tudo aquilo que a gente tem medo, aí à noite, como é que fica, e turno, e né, como é que é aqueles medos e tal, morreram, e eu gostei muito. Aí eu resolvi embarcar nessa com ele, né, que não é nada muito fácil, porque você deixa filho para trás, né? Você deixa a vida, você deixa trabalho, deixa tudo e vai. Mas eu acho que isso também é meu espírito. Eu sempre fui muito de olhar para frente, não olhar para trás e
Tá, não dá pra levar tudo ao pé da letra. Algumas coisas mudaram também, né? Nos últimos 3.000 anos. A Penélope ficou 20 anos sem ter notícia de Odisseu. E hoje ela viaja junto, o que eu acho particularmente muito melhor. E a Penélope, o que acha? Imagina você conhecer alguém que você gosta, né? Minha mulher passou por isso, né? Tipo, e que não é assim, tipo, meu sonho é fazer marcenaria. Que tipo, segunda a quarta ou segunda a sexta ele vai fazer marcenaria das 3 às 5 e a gente se encontra depois, né? Tipo, não, viver no veleiro é uma coisa que, cara, você vai indo pelos lugares, sei lá, abre um universo incrível, não há dúvida, né? Mas também restringe vários outros, né? É um relacionamento intenso, né? Isso assim, sério. Eu acho que ou dá certo ou dá errado. É aquela coisa, não tem meio do caminho e não tem, assim, não tem cinza. É branco ou preto, sabe? Então, assim, depois de um tempo você fala, não, acho que isso tem como dar certo, né? Tem suas fases, acho que tem uma fase de adaptação, um começo que é mais difícil, porque aí é aquela convivência 24 horas e você acha que conhece a outra pessoa, mas na verdade você nem se conhece tão bem também, porque eu acho que isso, essa vida, essa vivência, né, de travessias e de estar fora de casa, fora daquele teu conforto familiar, também gera um autoconhecimento muito grande, né? Você passa a lidar com suas emoções de um outro jeito, passa a lidar com as relações, com as pessoas que você conhece no meio do caminho, que às vezes são pessoas recentes e criam um elo tão profundo, né? Que você não tem com um parente. Mas é um aprendizado que vale muito a pena, sim. Tudo que te tira de uma zona de conforto vale a pena, né? E acho que a vela faz isso por você o tempo todo. Ela mexe, assim, em coisas tão fundamentais, eu acho, assim, que essa coisa de tirar da zona de conforto, né? Ela mexe na base da coisa, literalmente, né? Não sei se você sente o mesmo. E uma coisa que você falou de conhecer várias pessoas de um jeito diferente, eu tenho uma teoria que, no trabalho você conhece um monte de gente legal, que vira amigo, tudo. Mas não da mesma forma. Tipo, eu acho que assim, que na vela a gente faz amizades que parecem aquelas do segundo grau, assim. Porque tá todo mundo meio desarmado, todo mundo... Quando você faz um amigo na profissão, você convida a pessoa em casa, você até viaja junto, mas você sempre tá com um pouco do personagem do trabalho ali, sabe? Eu sou o fulano de tal, sei lá, né? Não sei se vocês sentem o mesmo, o que vocês acham? É igual amigo de colégio, né? Amigo da vela, né? É igual o Adriano falou. Você não tem aquela restrição do ambiente nenhum. É muito aberto o relacionamento que a gente tem com todos eles. E é duradouro, né? Mais que você não veja as pessoas que você conheceu, se você liga e reencontra, parece que foi ontem que eu deixei de ver a pessoa. É muito legal, eu gosto. Eu acho que tem uma sinceridade, uma naturalidade, assim, que quando você está num ambiente, que nem você falou, é trabalho. Então, por trás tem um monte de layer. Tem o layer de quem paga o seu salário, tem o layer do nome, sobrenome e do nome da empresa que você trabalha, tem a roupa que você veste, tudo, né, um monte de layerzinho que compõe quem você é, né? No mar não tem isso. Então, assim, ele tá chegando com um barco, o barco dele até pode ser melhor que o meu, maior que o meu, menor que o meu, mas assim, eu não sei de onde ele tá vindo, se ele tem dinheiro, se ele tem filho, qual é o background dele. Eu só sei que ele tá no mar, assim como eu tô, né? E aí o tempo, a onda, tudo vai interferir nele como interfere em mim. Sim. Então eu acho que a gente fica mais despido das coisas que você, né, que a sociedade impõe quando você tá num ambiente mais, vamos dizer, mais de dia a dia, né, de trabalho, casa, lazer, assim. Então, e acho que a vela tem um espírito solidário muito grande, né? Então, assim, todo mundo se ajuda, todo mundo procura perguntar se precisa disso, daquilo. Talvez o mais importante dentro da Odisseia, dentro de cada um de nós, é essa transformação. Esse desabrochamento de uma versão de nós mesmos que parecia que o universo queria que fôssemos, mas a gente nunca teve a oportunidade de deixar existir. É o famoso arco do herói. Chegar no outro lado diferente de quando você partiu. Quando a gente partiu do Brasil,
A gente tinha muito pouca experiência, na verdade. A gente tinha, assim, eu pouca, porque eu tinha 3 anos de vela na Baía de Paraty e Angra dos Reis, ou seja, que não é grande coisa, né? E assim, e o Jean com manutenção, a gente ficava em marina, então tinha o marinheiro, que, né, não ficava com a gente quando a gente estava lá, mas ele cuidava do barco, tinha os profissionais que faziam as revisões, faziam todo o trabalho. Então, assim, a gente foi meio que, a gente se jogou, né, e quem tem amigo tem tudo, e o Jean tem muitos amigos, então, assim, a galera foi ajudando, tipo, você precisa ter isso, você precisa comprar isso, você precisa... E aí hoje ele tem um domínio, né, que nem você falou, você conhece o seu barco. Então, assim, você sabe cada barulhinho, você sabe cada coisinha, o que está acontecendo, né? E a gente vai pegando amor, né, pelo barco, né, Adriano? Eu sou apaixonado pelo meu motor Yamaha. Eu fico olhando para ele, às vezes eu fico admirando ele. Eu falei, eu amo você não tem nada de eletrônico. Quando eu trocar meu barco, eu vou levar você junto comigo, meu motor. Né, cara? O velejador, cara, assim, ele é o último renascentista, assim, ó. Tipo, a gente tem que saber consertar motor, velejar, fazer receita de pão, conservar comida, tudo, né, cara? E eu vejo que o que eu senti, assim, também, quando você tá na marina e você trabalha a semana inteira, aí você tem profissionais que você encontra pra fazer as coisas e tal. Mas quando você tá viajando, né, mesmo eu no Brasil, imagina aí fora, assim... Pô, não dá pra cada porto você achar um marinheiro, achar se já é difícil achar um lugar que você já tem barco há 3 anos. Imagina um lugar novo que você chegou, não rola. Você tem que fazer meio que falar para as pessoas que vão sair do Brasil, né? Tem que aprender o básico, né, cara? Porque é muito caro a mão de obra e você não acha a gente qualificada. A gente critica às vezes que de repente o Brasil, alguma mão de obra não é boa, mas vou te falar, né? Depois a gente pode até tocar no assunto dos Estados Unidos. Você até encontra muito cara e não é tão boa. Aí você tem que aprender a fazer mesmo. Morando a bordo esses anos todos, eu aprendi uma coisa que no começo me irritava e depois virou até uma fonte de paz. Que é o fato de que eu não controlo o mar. Não controlo o vento, o tempo, a corrente. Nada disso. O que eu controlo é a minha preparação, a minha atitude. O barco em ordem, a rota bem pensada, o plano B e o plano C já engatilhados para quando o tempo virar ou alguma coisa dar errado. E ele sempre vira uma hora. E o Brasil, pensando bem, é um pouco parecido com o mar. Muda o tempo inteiro. Eu já vi um monte de planos econômicos, troca de moeda, inflação comendo tudo, juros subindo, descendo, regras que mudam da noite pro dia. Tentar adivinhar exatamente o que o Brasil vai fazer nos próximos anos é mais ou menos como tentar adivinhar a meteorologia para daqui a 1 mês ou 2. Não rola. Sempre vem uma frente fria que você não esperava e faz parte do jogo. Só que tem um princípio que sobrevive a todas essas mudanças. Não interessa o governo, a crise ou o ano. Que é o seguinte: quem tem um plano sofre menos. Repara que eu não disse que não sofre. A tempestade vem para todo mundo. Mas ela não bate igual em quem se preparou e quem foi pego de surpresa. Eu já fui pego de calças curtas mais vezes do que eu gostaria. Só que mais na vida do que no mar. Justamente por não ter plano nenhum. Por achar que dava para ir levando e resolvendo quando o problema chegasse. O que me ajudou a montar esse plano, a enxergar vários cenários antes deles baterem na minha porta, foi um curso que eu fiz. O curso é da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de te explicar o que é cada forma de investimento e por que cada um desses investimentos é melhor em cada situação. Ele te ensina como se organizar, a ter controle e aproveitar melhor as oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que se você concluir o curso, emitir o certificado e ainda assim sentir que não está seguro para investir, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou. Então é uma forma bem segura de testar, né? E para fazer é só escanear esse QR Code aqui na tela, usar o link na descrição e comprar. Recentemente a UVP foi eleita a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual pelo 2º ano consecutivo. Uma vez pode ser sorte, mas 2 tem alguma coisa aí. E comprando o curso você vai ganhar um presente muito legal que tem a ver com o Hashtag Sal e com a UVP. Eu não tenho experiência daí, né, mas eu ouvi falar, amigos no Panamá pelo menos, mas imagino que nos Estados Unidos seja até mais, que tipo, não tem um compromisso que aqui no Brasil tem assim, não, tanto para consertar o teu motor. É tipo por hora, né? Então, por exemplo, se o cara ficou lá e não consertou,
cara, é mais X horas amanhã e talvez conserte, talvez não, né? Teve muitos casos que eu falei, pô, mas você tá me cobrando essas horas? Ah, mas já teve um momento, o meu deslocamento até aqui me tomou 3 horas, então eu tô te cobrando 3 horas vezes X. Eu falei, cara, velho. Ele falou, hein, ó, você tem sorte que eu fiquei sonhando no seu problema, eu ia cobrar também essas 12 horas de sono. Eu falei, caramba, velho, isso também é demais. Eu sinto, cara, que em fóruns em inglês, assim, né, amigos que falam francês também relataram mesmo, que é muito mais, velho, é muito mais do it yourself no primeiro mundo, assim, né, tipo, porque é cara a mão de obra, né, assim. E a gente, no final, gostou pouco do Caribe. Tá? E pra vejo ser que tem bem sincero com você, a gente gostou bem pouco do Caribe. Eu acho que se criou assim uma coisa em cima do Caribe e tal. É mais fácil velejar lá? Porque você tem um vento, uma lestada ali, que você fica que nem um elevador, você fica subindo e descendo entre as ilhas, porque o vento é sempre na mesma direção, então você pode subir como pode descer. Uma delícia. Você tem um pouco de correnteza? Tem, mas assim, vamos dizer que é uma coisa fácil, é rápido, porque você vai de uma ilha para outra, 30 razoavelmente milhas, 20. rápido. Então, assim, é bom para você aquele começo de ganhar experiência, sair do teu país, porque aí você tem todas as questões burocráticas de entrada em outro país, de imigração, de barco e tal. Então você vai pegando o jeito, né? Uns têm aplicativo que você tem que fazer, outros é presencial e aí vai. Então vale a pena. No nosso caso, a gente criou assim, a gente dividiu o Caribe pela sua colonização, né? As ilhas inglesas, na nossa visão, a gente não gostou das ilhas inglesas, que a impressão que dá, e as ilhas do Caribe elas sofrem com os furacões, então elas ficam muito deterioradas, é que as ilhas inglesas são mais abandonadas, sabe? Elas foram colonizadas, depois elas foram abandonadas, elas estão lá e elas vivem daquilo sem muita assistência. Sim. Então eu acho que isso faz um povo mais cascudo, sabe? Uma coisa mais difícil de lidar, assim. Tem gente que ama, que se dá super bem e tal, né? A gente já não curtiu muito essa cultura. As ilhas francesas, a gente gostou demais porque se come bem, né? Então, assim, não tem o que falar, né? Quando você vê um Carrefour, no supermercado, um vinho a 6 euros, vinho a mais barato que 6 cerveja. euros, você fala, entendeu? Então, assim, ganha o coração, não tem jeito, né? São lindas também, com água bacana e tal, mas... E facilita também porque eu falo francês e isso é muito importante. Nas ilhas francesas, se você não fala o francês, eu vi você entrevistando um casal que venderam peixe podre e tal. Os caras são os caras maltratam a turma que não fala francês. E se não falar inglês, mais ou menos, aí o cara tá na roça, meu. Não, esse é o meu melhor. Inglês eu falo, me viro bem, assim, mas francês eu não sei nada, cara. É outra língua que eu sei falar um pouquinho, alemão, mas também na vela não adianta muito, não tem muito lugar aqui. Mas você falando inglês nas ilhas francesas ajuda. Sim. Aquele cara que só tenta falar um portunhol, aí o cara tá na roça, cara. O cara é maltratado. As ilhas holandesas já não. São ilhas que as pessoas têm de base na educação, falam 4 línguas. 4 línguas, Adriano, fluente. Eles têm educação e saúde muito estruturado. Então você vê que o povo é feliz, né? Porque acho que uma coisa que a gente adquire assim, viajando e indo em cada local, é tentar pegar um pouco da cultura daquele local, né? Estamos falando do ABC, né? Curaçao, Boné e Aruba. Então, assim, as ilhas holandesas já tem um outro comportamento, que você vê que é um povo feliz. Não se come bem, Adriano. Não se come bem. Mas as ilhas são bonitas e o povo é feliz. Sim. E assim por diante, né? Agora já o Caribe do Panamá, Colômbia, aí eu gostei muito mais, assim. Aí acho que foi mais a nossa cara. Vocês foram pra lá então, né? Porque pra voltar de lá do Panamá é mais tenso, não? Então. Calma, que isso aí é bacana de falar. Tá. Fizemos Venezuela, Los Roques, Adriano. Eu fui pro Pacífico já, não essa vez, tal. Mas eu vou te falar uma coisa, Los Roques, esse arquipélago que tem aí a 1h30 de voo de Caracas,
é maravilhoso. E lá tá seguro de velejar até lá? Como é que tá Palazzo Rocks? Era um ano antes dessa invasão americana. Né? A gente foi, na verdade, saímos do Brasil, né, de Angra, em agosto de 2023, subimos toda a costa brasileira, atravessamos para Granada no final do ano, 17 de dezembro chegamos no Caribe. Aí a gente fez todas as ilhas até BVI, e aí resolvemos descer por causa da época de furacão. Onde vai ficar, onde não vai ficar, porque aí você vai conhecendo gente, cada um vai dando uma ideia. Aí a gente resolveu ficar embaixo em Curaçao. E para ir para Curaçao a gente desceu até a Venezuela. A gente ouviu casos, né, de pirataria e tal, sempre você escuta falar, mas com a gente... Foi tranquilo. Sempre foi tranquilo. E Los Roques é assim, é uma bolha, né, porque não é a Venezuela. Lá é rico. São várias ilhas, o mar, você cai para trás, porque é realmente espetacular. E é a ponta para você fazer Bonaire, Curaçao, Aruba. Vai de vento de popa, né? Voando. É fácil. E aí você faz Colômbia. Colômbia, assim, tem uma galera... Eu me arrependo hoje, porque a gente acabou... Não é nas isso é ruim da vela, porque você acaba pulando um lugar, outro, tal, Tem que fazer igual o Adriano, parar em todos os locais. Esse Rio São Francisco, que ele tá contando a história, eu quero conhecer também. E a gente curtiu muito o Panamá, acho que mora no nosso coração, né? É que o Panamá é bem distinto. Adriano, muita pouca gente sabe, o Panamá na parte da esquerda toda, ele não é considerado Panamá, ele é dos índios, é uma coisa autônoma que chama San Blas, que não é mais chamado de San Blas, chama Gunayala, que é a colina ou a montanha dos índios. E lá você não precisa dar a entrada do seu barco, você só precisa pagar a taxa para os índios, e os caras não são ruins da cabeça, você paga conforme o tamanho do barco, eles cobram. Sim. E também você não precisa dar a entrada das pessoas com o seu passaporte, então você vai ficando lá, não tem imigração. E me disseram que eles gostam dos velejadores, assim, que é bem, legal. Eles vivem disso, né? Porque são ilhas, assim, é que nem a tela do Windows, que é uma ilhinha branca com coqueiro e aquele mar espetacular. É linda. San Blas é assim. Só que ela, assim, você tem que entender que você tá na cultura deles, né? Claro. Então, de novo, você vive com muito menos... Você, uma vez por semana, vem um barquinho com os vegetais e com fruta. Depois vem um cara oferecendo a lagosta, oferecendo para pegar um peixe para você. Então, assim, quanto mais você entrar nessa energia deles, mais legal fica, né? Porque você acaba entendendo esse jeito deles. Mas eu acho que isso, sim, claro que gera um desconforto em alguns momentos, mas acho que isso é uma das coisas mais belas de se viajar com veleiro, assim, sabe? De se deixar viver várias vidas e você não tá preso àquilo. Se você quiser, você sai do Panamá e vai pra BVI, sei lá, né? Tipo, então, você pode ir alternando, assim, né? Tipo, você não tá num casamento com essa cultura, mas você tá curtindo ali um tempo e aproveita o que há de melhor dela, sei lá. Você tá com a sua casinha com motorzinho e vela pra ir embora a qualquer momento. Mas cuidado, Adriano, a partir do momento que você descer no Panamá, é muito difícil voltar a subir, hein? É verdade, San Blas poderia ser a ilha da deusa Calypso nessa analogia, onde Odisseu estava com uma deusa, um lugar perfeito, lindo, mas sabia que não era o seu lugar. Para alguns pode ser, mas para ele não. Ele ficou lá por 7 anos, dos 10 que ele demorou para voltar, quando finalmente Zeus intercedeu para ele conseguir partir. Mas não sem Calypso oferecer a ele a vida eterna, mas ele disse algo que soava como: é preferível viver uma vida de mortal no lugar certo do que uma vida imortal no lugar errado. Qual é o seu lugar errado? É talvez a primeira vez na história da humanidade, mesmo que em um mito, que um personagem, alguém recusa a vida eterna por algo que teria ainda mais valor do que isso. Antes disso, a literatura do mundo antigo era marcada por histórias de pessoas que queriam viver para sempre. Tem várias, geralmente algum rei, alguma coisa assim. Porque a ideia era atravessar o canal do Panamá, mas o filho do Jean se formou em Boston. E aí, assim, era fácil ir de avião, né? Então, para que a gente vai fazer o fácil?
Vamos de barco. E eu queria mostrar pro meu filho que eu era capaz de chegar de barco quase na universidade dele, ali do lado da faculdade. Foi quase. Foi quase, mas não cheguei a tempo, não deu. Já temos um Telêmaco, o filho do Odisseu. Só que nessa parte da viagem eles estavam prestes a furar o olho do Cíclope. Porque na história do Odisseu deu um problema enorme porque o Cíclope era filho de Poseidon, o que causou muitos problemas, talvez a maioria deles na viagem. Adriano, você não sabe o que foi subir. Fomos para Ilhas Caimán e tentar depois das Ilhas Caimán, a gente tentou passar um lugar que ninguém faz, entre Cuba, Jamaica e Haiti, contra o vento. Era para ser 4 dias, foram 11. Caraca. Velho, eu via Cuba, um cara tava lá na praia. Eu dei um bordo 10 horas, dei outro bordo depois de 10 horas. E o cara, eu vi a canoazinha no mesmo lugar. Caramba, muito forte a correnteza com o vento. Nossa, velho. E aí? Que sofrimento, que sofrimento. Cara, mas tudo bem. Mas aí ainda tem passamos. história pra contar. Tem história, batamos. Era o turno dela, ela foi passar pertinho de uma base aqui. Guantánamo. Conhecida no mundo inteiro. Nossa. Ela passou. E aí reclamaram no rádio e tal? Não, foi pior, porque Pior. assim, você tem marcado no navio Ônix um tracejado, e ali é a zona militar, Guantánamo, que você não entra. A gente já estava uns 4 dias na frente dessa zona. Aí o Jean falou assim, poxa, se a gente conseguisse cortar aqui, ia ganhar um tempo. Será que eu falo no rádio com eles? Eu falei, Jean, eles estão vendo a gente há 4 dias. Porque Já a gente sabem tá tudo 4 de dias vocês. aqui. Não vai ser novidade. Só para o povo saber, tem uma parte de Cuba que é americana, que é a base militar deles, Guantánamo. Mas E, de verdade, era meu turno à noite e tava frio, então eu tava toda vestida e minha roupa de vela é preta, então eu tava totalmente escura. E ele tava com o motor ligado, porque a gente deu esse bordo, não tava funcionando. Eu falei, vamos um pedaço de motor que eu vou tentar cortar. O meu tentar cortar, juro pra vocês, era um décimozinho assim, um pelinho daquela lá. Não era entrar em Guantánamo, era um pelinho. Eu tenho até hoje, acho que eu tenho no meu navio Ônix o meu trekking. Pouca coisa, Adriano, pouca coisa. Mas eu achei, na minha inocência, vim dormir, né? Ele olha, tava não vai dormindo. passar naquela base. Eu, em 30 segundos, tinha um daqueles botes grandes com luzes, megafone, metralhadora. Metralhadora, Adriano. Tudo em cima de mim. Eu não precisava nem pegar o rádio, porque eu ouvia ele de fora, eu não precisava ouvir pelo rádio. Eu devagar levantei a mão, eu só apertei a luz da cabine ali, do cockpit, porque eu falei, senão eu tô todo aqui no escuro, só com a lanterna deles. Aí eu acendi a luz, levantei os braços, fiz sinal que eu ia pegar o VHF para falar com eles. E eles assim, chama Zona Militar, você invadiu a Zona Militar, você gire o barco, começou a me dar as orientações, e eu no piloto automático, e eles, mais, eu tava quase dando um bordo, e eu tava de vela também. Vela também, maestra, genoa. E eu comecei a chamar o Jean, só que com o barulho do motor, ele não tava ouvindo. Eu sei que eu fui para a direção que ele me mandou, aí eles começaram a me fazer, e assim, com a arma mirada em mim, começaram a me fazer pergunta, quantas pessoas a bordo, né, da onde era, papapá, eu respondendo, nisso sai o Jean de cueca, e eu toda, né, certinha, respondendo tudo que eles perguntavam, sai o Jean de cueca, assim, tipo, olhando. O Adriano não tinha noção do que estava luzes. acontecendo lá fora. Falei, caramba, será que eu tô sonhando? Isso é um sonho? Eu tô numa boate com essa luz toda, que porra. Aí os caras acho que olharam pro Jean e falaram assim, eles são dois velhos que não sabem o que estão fazendo, perdidos aqui no mar, vai embora. Aí assim, eu desviei o tanto que ele mandou desviar, depois eu voltei pra minha rota, mas foi assim, um pouquinho tenso, né? Porque, de novo, acho que americano, eles têm uma coisa que assim, é difícil a gente ver, a gente acompanha vários canais de vela também, barcos brasileiros velejando e querendo ir para os Estados Unidos, né? A gente
Pelo menos a gente não encontrou barcos. Tem que ter a dificuldade também do visto. Você precisa ter um visto do seu passaporte brasileiro. Você não pode entrar lá. E mesmo aqueles que são... Eu também tenho cidadania europeia. Mesmo com o teu passaporte europeu, você tem que ter... Não pode ter o ESTA. Eu acho que é ESTA que chama. Não é. Não, então pode ser ESTA. Você tem que ter um visto no seu passaporte europeu para entrar no território americano. Pensei que quem era da União Europeia, do espaço Schengen, entrava lá. Não pode, Adriano. A partir do momento que você está com a sua própria aeronave, o seu iate, tem que ter visto. Entendi. Eu voltei para os Estados Unidos, Adriano, só para pegar um visto. Voltou para o Brasil, desculpa. Só para fazer peguei um voo, fiquei uma semana. Ainda bem que eu tenho visto. Eu fiz há uns 3 anos o visto, tem mais 7, acho, mas não pode deixar vencer. A esposa também tem? É importante. Tirou junto, sim. Ufa. Tem que ter. Tem que ter, cara. Porque tem ilhas no Caribe que aceitam o visto americano também, né? Ilhas pequenas, assim, que não tem pouco diplomático, né? Tem ilhas americanas. Você tem também, a Big Y inglesa e americana, né? Você tem Porto Rico, você tem algumas ilhas que são americanas e é isso que o já falou. Você tem que entrar com visto, não com esta. Adriano, para a gente até contar uma coisa que foi bem interessante, entrar nos Estados Unidos, Adriano, foi tão diferente, porque aí você cai a ficha, que você fala, porra, eu saí do Brasil, eu Mané, que não saía de Angra dos Reis, Paraty, puta Mané, eu sonhava em fazer isso, estou conseguindo a minha primeira fase, estou completando. Chegar nos Estados Unidos, aqueles prédios de Miami, foi sensacional, hein? Eu acho assim, a gente tinha muito preconceito com os Estados Unidos, com o povo americano, enfim, muito porque eu acho que eles sabem muito pouco da nossa cultura também, né? Nunca entenderam direito a gente. E o Trump, enfim. Então, assim, a gente chegou bem no momento que o Trump estava anunciando os tarifaços e não sei o quê. Então, assim, não seria um lugar que você me falasse assim, eu vou sair do Brasil e velejar, eu vou para os Estados Unidos. Que eu acho que a maioria das pessoas realmente não pensam nisso, né? Não é uma rota assim que todo mundo fala, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas a gente fez de Miami até Boston, passando por todos os estados, e a gente foi extremamente bem recebido e mudou muito a nossa imagem do americano e dos Estados Unidos, sabe? Eu diria a todos que nunca pensaram em ir para os Estados Unidos que pode ir. Um país, vale a pena, você é bem tratado, você tem uma estrutura, né? Você chega em qualquer lugar, tem um dig dock, você tem um banheiro, você pode ter locais de ancoragem bem definidas. Claro que você não pode pisar no tomate, sair daquela regra deles, que tá certo, porque senão abre a porteira e perde a organização. Eu assim, tenho um pouco de receio, né? Agora tô ouvindo vocês também, e claro, tô aberto a escutar. Por essa questão assim de imigração, até mesmo naturalizados do Canadá tiveram problema para entrar, então eu fiquei assim, tipo, pessoal do... Sei lá, tá um momento conturbado, assim, né, por vários motivos. Mas, e também, por exemplo, eu não sei, vocês estiveram por lá, eu participei de uma... Vendo, assim, né, discussão que estavam proibindo ancorar em Miami, por exemplo, mais de X dias. Tipo, você não podia ficar ancorado. Então, calma. O que acontece? E aí quando você tá lá, você acaba entendendo o processo. E havia muitos americanos contra isso, assim, via nos grupos, assim, um barulho grande. Assim. Sim, eles não... Assim, o americano, eu acho que, assim, se você for pro mundo da vela, é gente boa que nem em qualquer parte do mundo. Claro. Porque a da vela acabou, entendeu? Acho que ser da vela vem na frente de ser brasileiro, argentino, espanhol, francês, vem na frente. Então é um outro tratamento. O que acontece, assim, a Flórida, de todos os Estados Unidos, o lugar que eu menos perderia tempo é na Flórida. Porque, assim, não tem a ver com a nossa cultura. A Flórida é de lancheiro. Ela é rasa, né? As marinas são muito caras. Muito caras. É um show-off, porque, enfim, é a vida de Miami. Então, aquela coisa do consumo não tem muito a ver com a nossa identidade, sabe? Tudo funciona, tudo é muito bacana. Só que pensa um pouco.
As casas são casas de milhões de dólares naqueles canais. Aí o cara acorda todo dia de manhã e tem um Jean que resolve tomar banho na popa do barco. Azar dele. Eu tô aqui. Adriano, eu tava em West Palm Beach, cara. Eu fui tomar um banho peladinho ali na popa, Não, velho. você tava de sunga. Não, de sunga, de cueca, vai. Tomei um banho de cueca essa vez, por acaso. Porque você não, às vezes eu pulo pelado pra não sujar a cueca, molhar a cueca, deixar ela sequinha. Quem mora a bordo sabe, ficar lavando as coisas, consome água e tal. Eu fui tomar um banho, aí, cara, velho, o policial local veio de lancha. Não, veio depois, no dia seguinte. Dia seguinte, porque o morador da frente se sentiu incomodado que o mané tava tomando banho de cueca na frente da propriedade. Quem era o morador da frente? Puta, era o Sylvester Stallone, Adriano, as filhas dele, velho. Você acredita? Então, assim... Você acredita que o Sylvester Stallone foi me ver, as filhas dele me ver tomando banho de cueca, ficaram constrangidas, pedindo pro policial me mandar embora? Cara, mas eu vou te falar que o Stallone, e agora me lembrei disso, ele tem um histórico de que ele não queria que a galera ancorasse ali, ele botou ilegalmente uns negócios na frente. Teve uma briga. Umas boias, mas não pode também. Tem uma briga dos velejadores com o Stallone que é famosa, eu já vi em vários grupos assim também. Então, que é no canal a casa dele, mas ele é o único que tem praia no canal e no oceano ali. É gigante, imagina a propriedade dele. Pô, mas assim, eu consigo entender, né? Você vai pra Fort Lauderdale, você tem aquelas mansões que, sim, só a escultura do jardim é o preço do barco, né? Só a escultura do jardim custa o que vale uma Brook. Aí você só pode ficar 30 dias. Né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a restringir que naquela, por exemplo, se eu estou em Fort Lauderdale, eu posso ficar 30 dias. Depois eu tenho que sair. Mas você pode mudar para 2 milhas para frente. Ficar 30 dias para frente. Porque senão, assim, tem aquela coisa, né, de... que acho que para eles que não tem essa nossa cultura, né? É claro, a gente não suja o mar, a gente acho que é super ecológico. Mas é diferente, né? Porque não é um iatão. Lá você convive com iates, assim, de 120 pés. É dia a dia, né? Então, sim, assim, eu lembro que eu fiz uns... Não é o pessoal do nosso nível. Eu fiz uns stories que lá vinha, passava um, assim, então era enorme. Depois passava outro maior, quase não cabia no meu vídeo. Não cabia no vídeo. Tipo assim, né? Tripulação, 12 pessoas uniformizadas. Então, é outra realidade. Então, Flórida, tirando a cidade mais antiga dos Estados Unidos, que se chama Santo Agostinho, primeira cidade colonizada. Que é no final da Flórida já, muito quase legal. Com a Geórgia. Lindo, que é colonização espanhola, então já muda, tem a música muito presente, que vale a pena ir. O resto... Pra baixo. Não é, porque é aquilo, é jeito americano, fast food, é um praião, porque toda Miami é aquele praião, e muito barco, muita lancha, muito jet ski. E nos Estados Unidos, eles têm barcos com 6 motores de 200. Você fala, que é isso? São 6 motores. Voa! Uma coisa importante pro Adriano até explicar para todo mundo, o Brasil não tem reciprocidade com os Estados Unidos. Como a gente tem a bandeira brasileira, para cada county, menos que cidade, para cada county a gente tem que dar uma entrada e uma saída. Exemplo, a gente entrou em Miami. Para entrar em Miami, a gente deu entrada nas autoridades, e para sair, você tem 48 horas para você comunica, você tem 48 horas para sair. Aí a gente foi para Fort Lauderdale, tem que dar entrada e saída. Coisas pequenas. Quer ir para Boca Raton? Você vai dar entrada em Boca Raton e saída, Adriano. Isso fisicamente na Flórida. Depois tem aplicativo que você não precisa ir presencial. Mas muito dos locais dos Estados Unidos você tem que ir e sair. Nos lugares onde você vai ancorar, ou precisa de passagem também? Tipo, só pra você passar pelo lugar? Não. Se passar, ok. Se você for ficar... se você ancorou num lugar, por exemplo, tem um formulário deles, padrão, para você preencher. Então eu falei que eu saí de Miami, que eu tô indo de Miami para West Palm Beach, que é bem mais para cima. No meio do caminho eu resolvi parar em Fort Lauderdale, porque ou tive algum problema no barco, não sei o quê, eles pedem para que você comunique a imigração.
Você comunica que você parou lá. Ah, você vai ficar algumas horas, você vai ficar menos de um dia, provavelmente ele vai dizer, não precisa dar entrada. Ah, resolvi mudar de ideia, eu vou ficar aqui porque gostei, aí ele vai pedir para dar uma entrada. Uma coisa legal nos Estados Unidos é assim, não tem jeitinho. Sim. É o certo e o errado. E não minta. Então, assim, se você não sabe, pergunte. Eles vão te responder com uma educação absurda. É bacana. Eles te explicam com uma educação absurda. Assim, até no ponto do inglês, se ele está se fazendo entender. Se ele está sendo claro. Se eu estou entendendo o que ele está me dizendo. Então, assim, você não se sente oprimida, mas não minta. Então, assim, é melhor dizer, olha, não sei, ou ligar, ou pecar pelo excesso. Falar, olha, tô te ligando porque eu quero saber como é que funciona, o que eu tenho que fazer. Porque eles são obrigados a te informar. Eles estão para servir e proteger. Isso é muito legal. É muito forte isso na cultura nos Estados Unidos. Mas quando você sobe, Georgia, as Carolinas, que são lindas demais, Virgínia, que tem Anápolis, enfim, que é o berço também da vela, aí você encontra a cultura da vela muito forte, que assim, as escolinhas de vela, o que tem de criança na água, assim, vira e mexe, você acorda com alguém batendo no teu... Optimista. 3 moleques dando risada. Sorry. Eles são muito bacanas. Tem uma cultura de vela muito forte e o pessoal muito... Todo mundo nos Estados Unidos te ajuda. Então você vai numa loja, eu quero comprar essa peça, ele não tem. Ele entra no computador, ele liga pro vizinho. Concorrente. Ele pega o mapa para te ensinar onde é. Eu não tenho sinal, ele te dá o sinal dele para você ver aonde que você tem que ir. Assim, dá o telefone, procura aqui, ou me liga mais tarde. Quer dizer, eles são muito prestativos, então você se sente acolhido. Eles têm um serviço que eu não encontrei isso em nenhum outro lugar, já são 20 países, né, que a gente está visitando, que é um serviço que funciona como se fosse um guincho. Putz, Adriano, isso é muito legal. E isso é sensacional. Porque, assim, tipo um touring. No Brasil tinha touring do Brasil há muito tempo. Eu boto o carro não sei o quê. Ele chama Boat US. Boat US. Já ouvi falar. Sabe onde é que tem? Berreca, eu digo, pelo que ele oferece. Custou $300 o ano. O ano, Adriano. Sabe onde tem isso de graça, cara? E maravilhoso, bem montado, assim, no Uruguai. No Uruguai, cara, tem um serviço voluntário, né? Mas que é bancado por algumas empresas e também o governo ajuda e doações da Inglaterra, do Japão e tal. E eles têm 27 lanchas pelo país, que não é muito grande assim, né? Com voluntários. Legal, e aí, por exemplo, você quer aprender a andar de barco, mas nunca andou. Você pode entrar no ACE, acho que é ACES, e aí você entra e eles te dão aula, tipo, no que seria o patrão, né, que é tipo arraiz, mestre e tal, e você fica de prontidão, além dos treinamentos frequentes, você fica de prontidão em uns certos horários, que se tiver um problema você vai, sabe? Que legal, super mas bem. Esse é pago, esse esse aí é pago. Esse é gratuito. $300. Esse é gratuito e assim, ó, cara, eles têm lancha de mar aberto TI, sabe assim, é muito legal, sabe, do Uruguai é maravilhoso. Bacana, Adriano, não sabia disso no Uruguai. Sim. A gente usou 3 vezes, a gente usou umas 3 vezes, os caras são fera, assim. Uma das vezes, a primeira vez que a gente usou, a gente, enfim... Eu nunca imaginei que ia precisar, Adriano. Sabe aquela coisa que faz? Por que eu paguei esses $300? Eu podia ter guardado esse dinheiro, não sei o quê. Meu amigo me levou pela orelha. Falou, você vai fazer esse negócio aqui na West Marine que tinha lá para vender esse produto. E foi fundamental, assim, porque a gente nunca conseguiu com o nosso mastro fazer uma navegação na intracoastal. Adriano, você entra por dentro dos Estados Unidos, você sai de Miami, você vai até Boston. Você vai até Boston por dentro. Chegando em Boston, você pode chegar em Nova York e pega o Rio Hudson, vai até o Canadá por dentro, cara. Tô ligado. Parando nas cidadezinhas. Tem uma, tudo por dentro. Então, e o mastro permitiu, foi tranquilo? Não permitiu, porque a gente não fez. Porque o nosso mastro, ele tem 63 feet, mais a antena,
que dá mais 1 metrinho. Ficava no limite, não ficava dá. muito no limite, aí você tem que ver. Tem a correnteza, que é grande nos Estados Unidos. Aí tem a maré. Aí não, é uma tensão. Adriano, que você já passou tensão. Imagina lá que tem movimento. Porque na maioria da Intracoast que a gente conseguiu fazer, as pontes têm horário e abrem. Mas muitas delas não abrem. E tem aquele 63. Tanto que tem uns brasileiros malucão. Brasileiro é fogo, né? Ensina a gente a fazer muita coisa legal. Que vão de ré com o veleiro, com peso no mastro, para dar uma tombada no barco e passa. Mas, cara, ir de ré, e ainda por cima fazer isso com uma âncora, um peso extra, com água, é complicado, né, cara? Eu resolvi não fazer. Mas por fora a correnteza é meio forte contra. Não, a favor, né? A favor, né? Pra super subir a favor. Pra subir a favor, mas a gente subiu e desceu. A gente subiu e desceu. Mas assim, aí assim, Estados Unidos é um aprendizado para vela, tá? Assim, não é para comecinho, assim, né? O Caribe é para começo, que você vai pegando, aí tem uma tempestadezinha ou outra que você se segura, né? Aprende que garra mesmo e tá tudo certo, e você vai administrando ali no Caribe. Já nos Estados Unidos, você tem que estudar muito essa questão de correnteza versus o vento, porque, por exemplo, no rio Hudson, em Nova York, ela é uma correnteza que ela faz 6 horas numa direção, 6 horas na outra e 5 nós. 5. A poita fica embaixo da água. A poita, você nem vê a bola. Nos Estados Unidos você tem que entender melhor as marés, entender melhor o horário para sair, para chegar numa baía. E aí a gente teve um problema, porque sempre para entrar numa baía tem muitos corais, porque a vida ali, o americano preserva muito, né? Então tem muitos corais no mar aberto, então é muito raso próximo da costa. Você tem sempre que navegar mais afastado. Umas 2 milhas no mínimo, 4, 5. 2 metros de calado, você não consegue andar menos de 3. O Adriano conhece o que é 2 metros. 2,20. O meu é 2. Você tem que andar mais afastado. E aí, quando você vê a baía que você vai entrar, você começa a entrar porque normalmente tem um canalzinho, né? Só que a gente nunca fez de vela, porque é mais complicado. Você não sabe onde você está entrando, é novo. Você vai na vela? Não, você liga o motor. E aí, nessa vez, o motor pifou. Adriano, com aquele diesel do Panamá, sabe aquela melequinha que vai e fica? E aí a gente chamou os caras, né? E o mar tava grosso, tava bem grosso fora. E demorou um pouco para eles chegarem, já tava escurecendo. E aí o cara vem com esses botões enormes, sozinho. Aí ele falou no rádio: eu vou te jogar uma bola de tênis, que é guia, para você puxar o cabo, porque aí o cabo do coisa é grosso. Aí ele me jogou na proa, né? Pegamos, comecei a puxar os cabos, amarrar, e ele levou a gente pra dentro. E eu falei pro Jean, e agora, como é que faz? Pra ancorar, cheio de barco, não tinha lugar pra ancorar. Onde ele vai me largar, né? Aí quando a gente passou, né, a arrebentação, ele falou: agora joga meus cabos na água. Eu joguei os cabos, aí ele emparelhou comigo, colou em mim, falou: agora você me fala onde você vai querer ancorar. Até a ré ele dá pra gente. Então assim, você ancora, dá ré, bonitinho e tal. E ele falou, como você tem esse Boat US, você só assina um papel e tudo bem. Fogo. Ele falou: se você não tivesse, porque como você falou, é hora homem, sairia $1.700 só essa puxada, e eu tava perto da costa, só essa puxada para dentro dessa baía. Então assim, você vê que é um serviço que nos Estados Unidos a mão de obra é caríssima. Sim. Né? Realmente é tudo hora homem, e é uma mão de obra, acho que assim, a coisa mais barata, o carinha mais chinfrim que você vai pegar é $150 a hora, sendo que ele já te tomou 300 para vir a bordo para entender o problema. Ali em Nova York, do lado da Estátua da Liberdade, ano retrasado, Adriano. Cair para trás.
Eu realmente chorei quando eu ancorei e vi a estátua na minha frente, assim, 300 metros. É emocionante, é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Tá ancorado com o meu próprio barco ao lado da Estátua da Liberdade. Pô, pra mim, dá pra ancorar perto é ali? como o Rio de Janeiro. Você também parou. Do lado. Você morou lá no Rio quase também, sim, com Corcovado, blá blá blá. Não, É demais, né? Entrar em Nova York velejando tem um simbolismo assim, né, que foi muito gratificante. É que Nova York, né, de certa forma o Rio também, imagina pra quem vem de fora, né, cara, são cidades assim que você pega assim, os principais símbolos, os principais landscapes do mundo. Aí nem todos dá pra ancorar, né, não dá pra ancorar lá na Torre Eiffel, a não ser que você tenha uma chatinha, uma coisa assim, né, que no Rio ali, mas Nova York dá, né, cara, não são todos os lugares que dá pra fazer isso, né. É muito estranho, você fala assim, não é verdade, você fica se beliscando, e você não sabe, Adriano, de novo, pulei de cueca, né, cara, eu tenho que nadar lá, né. Pô, mas deve ser frio, cara. Pô, eu falei, vou nadar até a estátua, né, pô, já tô lá. Que pulou naquele mar. E me conta como foi chegar em Açores, cara. Poxa. Olha, assim, de novo, eu acho que eu não fiquei pensando muito antes de fazer essa travessia, né. A gente saiu de Charleston, a gente foi pra Bermuda. Foram quantos dias? 6? Foram 6 dias. 6 dias de Charleston. Um mar ok. Foi tranquilo. Tranquilo, é. Aí ficamos em Bermuda, acho que 15 dias. Bonito lugar, também... viu, Adriano? Bonito mesmo, Bermuda. É muito caro, a vida é cara lá. Mas você vai com o barco bem abastecido, tudo tranquilo. Mas a gente ficou lá porque, enfim, tinha que esperar. E eu acho que sim, eu tinha que sair dos Estados Unidos, porque senão ia dar meu prazo de visto novamente de 6 meses. Né? Ficamos um ano nos Estados Unidos. Ficou um ano, a gente ficou 6 meses, saímos deixei o barco na Virgínia fora d'água, saímos um mês, voltei, a mulher olhou pra mim e falou assim, me conta, o que você quer fazer aqui de novo? Tipo, no mesmo ano. Aí eu falei, meu barco tá aí, eu tenho que voltar e eu só consigo sair dos Estados Unidos em abril. Antes disso eu não consigo sair, não é janela pra atravessar para Açores. Aí ela olhou feio, mas deixou a gente entrar. Ok, tava com o barco na marina, inverno, descemos pra Miami, porque... Não dava, Adriano, não dava. Não dá pra ficar no inverno, sem condição, muito frio. E ficamos lá em Miami esperando... Né, de dezembro até abril para poder atravessar. A gente atravessou, mas assim, a gente foi um dos primeiros, né, a fazer a travessia do Atlântico Norte na temporada certa. E as coisas não são tão precisas. Então a gente ainda pegou um mar complicado, um mar grosso, um mar dificinho, ventos de 30 nós constante, que assim, se você tá numa costa, você tá olhando ali, você fala, bom, eu tenho terra perto, né? Mas quando você muito de alheta. Você tá no meio do oceano e você tem que enfrentar aqueles 30 nós constante. Você sente que você tá demandando de você, do barco, né? De cozinhar, de fazer tudo. Então, foi mais pesado. Forçando bastante o barco. E depois do quinto dia, a gente estava até lá fora, no cockpit, era a tardezinha. O barco perdeu o piloto automático. Ele girou e estava com vela cheia, vento forte, corre, taraná, onda forte. E o Jean pegou no leme e quando ele foi mexer, ele sentiu o leme duro. Como se tivesse alguma coisa mordendo e segurando. Ele sentiu o leme duro, ele falou assim, não, o piloto perdeu, mas ele não tá em stand-by. Eu corri pra dentro, desliguei todos os eletrônicos. Desliga tudo, me dá o comando. Aí quando ela desligou, Adriano, eu não conseguia movimentar. Eu falei, tem alguma coisa mordendo o leme. E a gente acredita, porque eu mergulhei depois, não tem nenhuma ferida no costado do barco, não tem nenhum... Sabe, se fosse um cabo, teria corrido na quilha do barco, feito algum machucado. Se fosse um container, ele teria batido em algum lugar e quebrado a fibra. Tudo indica, pode ser muito rabo, a gente pega um cabo de lado, mas tudo indica que realmente, como esse ano a temporada de atum está muito forte, e as orcas se deslocaram um pouco aqui para cima,
pode ser que foi orca. Mas E eu então, tinha eu não refeito. sabia que... Mas tão longe, caramba, de Então, Gibraltar, né? E o pessoal relatou, o pessoal que tá vindo de Samartã, que a gente cruzou em Horta. Horta é a capital de Faial, é uma ilha lá aqui do Açores. Que o pessoal chega, relatou-se também que elas vieram para cima deles de Samartã, que também não é para cima, aqui para a região de Horta. Tem alguns relatos já. A gente não pode afirmar o que foi. Por sorte, eu tentei pôr a GoPro na água, mas o barco estava muito rápido e acho que por conta da velocidade com a água ela não filmou. Foi a minha sorte, porque descobri que você tá com um pedacinho de leme a 900 milhas de uma terra, com um pedacinho de leme, acho que é a pior coisa que eu podia saber naquela hora. Então, faltava assim, 1.100 para chegar em Faial. A gente ajustou na vela, Diminuiu falando bastante. também com amigos, né? Tipo, como é que a gente faz para o piloto automático não ficar perdendo o piloto? Aí eles deram dicas pra gente, tipo, vai só com a genoa e diminui ela, né? Vai na manha. E a gente chegou em Horta, só que eu já tinha esquecido o negócio do leme, porque funcionou essa técnica, a gente não perdeu mais o piloto automático. Então chegamos, só que foi só, a gente chegou, ancorou, foi fazer imigração. Quando a gente volta pro barco, a água é super limpa. Eu falei, nossa, Silva, olha o tamanho desse atum que tá refletindo essa cor do peixe embaixo do barco. Eu falei, mas ele não mexe, não mexe. Aí eu pus a máscara, Adriano, pulei naquela água com uma correnteza, velho, tava pior que a Antonina. E frio, mergulhei naquela água, tava tão fria, devia estar 19, 17 graus. Eu mergulhei e aí que eu vi que o leme, ao invés de ter 1,78, ele tava com 84 e toda a parte de inox torcida pra cima. Puta. Caraca. Aí voltamos lá na marina, né? Que são marinas públicas aqui, então você não reserva. Chegou, tem lugar para, né? Falamos da nossa situação, aí eles conseguiram um lugar pra gente dentro da marina. A gente pôs o barco dentro da marina e ali começamos a fazer pesquisa de preço, né? E aí tem de tudo. Tem quem Adriano, pediu 12 mil euros. 12 mil euros pediram, Adriano. Na fábrica custava 3.600 quando existia, porque como é um barco 2011, eles são obrigados a 10 anos a fabricar. Passou isso, você tem que comprar de um terceiro. Aí eu fui... Inclusive, a maior fabricante é Jefa. É Jefa, né? Jefa. Já tem um leme. Eu tenho um leme sobrando lá em Bacuí. Lá em Bracuí. Sério? Só que a gente também tentou trazer como é que faz, não tem jeito, porque não tem uma nota desse leme, né? Então não consegue embarcar, emitir uma nota fiscal de exportação. De imposto tal, não funciona, não conseguimos trazer. Então ficou nisso, nesses 40 dias a gente pesquisando como é que ia fazer até chegar aqui, que é uma ilha. Pequenininha, ninguém vem nessa ilha. É Santa Maria, é a última ao sul. E aí aqui tem o travel lift de acordo que dá para tirar o barco da água. E aí vamos fazer o reparo aqui e aí seguir viagem. Mas não vamos entrar no Mediterrâneo, porque eu acho que assim, se você vai para o Mediterrâneo, são pelo menos 3 temporadas. Você tem uns 3 anos, né? Porque você quer conhecer a Espanha. Vocês não vão pro Mediterrâneo, já vão pro Brasil de volta. Não, vamos fazer Madeira, Canárias. Cabo Verde e Fernando de Noronha. E conversar com o vozinha, que ele merece um respeito nosso. Lá em Cabo Verde, né? Pô, sim. Vozinha foi top. Não, e a gente conheceu bastante gente de Cabo Verde aqui em Açores. Eles têm bastante morando aqui, eles. Inclusive, um lugar que fala português também, e a gente tem muito pouco contato com outros países que falam português, né, assim, que é uma pena, né, assim, tipo, sei lá, né, Angola, Moçambique, sei lá, vários lugares, né, que a gente acaba não sabendo muito sobre a cultura deles, né. Nas Ilhas dos Açores, né, a gente já foi em 6 de 9 e o povo é muito simpático. É muito top. Hospitaleiro, é muito divertido. Parente dele, viu? Porque ele tem parentesco aqui também. Eles gostam do Brasil, eles gostam do brasileiro, sabe? É um povo, entende a brincadeira, sabe? Então, assim, isso também, a gente convivendo com vários velejadores, né? Suíço-alemão, de Luxemburgo, da África do Sul, da Argentina, a gente começa a ver as diferenças, né?
E eles são muito parecidos com a gente. Eles fazem as mesmas brincadeiras, eles têm... Só que o jeito que eles falam é muito divertido. A gente acha engraçado, né? Mas Eles são muito top. quando você chega em Bermuda, você já chega na Europa, assim. Já muda o inglês, clima. né? Porque nos Estados Unidos, tudo... é tudo tão montadinho, né? Então, assim, aquelas casas na Virgínia, igual os filmes que a gente vê, né? Aquelas casas de ripinha de madeira e o jardinzinho todo composto, bonitinho. Você chega na Europa, é aquela mistura meio mato, meio erva, meio chá, meio... é tudo meio misturado. E é bonito também. Aliás, um super abraço, cara, pro quem é de Açores e de Portugal inteira, né? Que assiste também o Hashtag Sal. Pô, é massa. É o segundo... o depois Sal faz muito sucesso, viu? depois... Sentou numa mesa, falaram tão bem do Adriano, quase choraram. Ficaram tão felizes de eu falar com o Adriano, cara. Foi tão legal. Pô, depois do Brasil é Portugal, né? Do Hashtag Sal, assim, e é muita... assim, eu agradeço muito o carinho, cara, de assistir. Pô. E já tinham dito pra gente, vocês vão amar os Açores. Aí a gente... Tem uma coisa também, a gente não gosta muito de pesquisar antes de ir para um lugar. Porque senão parece que você já cria aquela ideia, já sabe como é. Não, sim. A gente gosta de... Eu olho, obviamente, né, nos mapas, No Foreign Land, Google Maps, tal, antes de chegar numa baía, num lugar, pra gente ter uma ideia. Mas, sim, eu não quero ficar sabendo o tamanho que tem. Não, eu quero chegar e sentir, né, antes de já ter uma ideia pré-concebida. Eu faço mesmo, eu estudo o que precisa, mas eu não gosto de ver foto do lugar. Tipo assim, onde é que eu vou chegar com o barco? Não, eu quero ver com os meus olhos a primeira vez. Que isso sim é uma coisa rara, luxuosa no mundo hoje. Luxuosa. Porque... E andar a pé na cidade, onde também, você puder andar a pé. Também. Porque andando a pé você tem uma percepção que você não vai ter de moto, menos ainda de carro, que vai passar rápido. Cara, é muito comum quando é muito comum quando eu chego num lugar e as pessoas com o maior carinho, e eu sei que é tipo, não, vou te levar de carro pra conhecer os lugares. Eu, pode ser depois, mas assim, eu quero conhecer a pé. O que der. Depois, muito diferente. É muito diferente. Assim, o teu olhar, né? Porque acho que quando você tá andando na calçada, você consegue ter atenção, um detalhezinho naquela vitrine e tal. Se você tá numa moto ou a gente aluga muita scooter, é diferente. Então tem que ter um momento de ir a pé, porque aí você senta naquele barzinho, aí você fica olhando o vizinho. E Açores, como todo mundo se conhece, são ilhas pequenas, se você vai mais que 3 vezes num bar, você já virou amigo ali, já faz parte... Aí você já conversa, aí você já é amigo do dono do bar, aí você não vai um dia, ele já questiona por que você não veio, a gente tava preocupado que você sumiu, tipo, não foi um dia. Aí você sabe da fofoca local, é muito bom. A Odisseia não era exatamente igual à Bíblia, um texto sagrado. Era uma ferramenta cívica na Grécia para ensinar valores, para os jovens principalmente. Valores como a metis, ou metis, uma palavra que representa astúcia, inteligência como forma de resolver as coisas ao invés da força. Ou a xênia, a hospitalidade. Uma pessoa virtuosa no mundo grego deveria receber bem quem era de fora. Essa era a diferença entre, por exemplo, os feácios, que eram civilizados, acolhedores, que receberam bem Ulisses, que eram assim como os açorianos hoje. E os cíclopes, que eram meio indiferentes a quem vinha de fora. Olha... assim, eu tive acho que a vida da gente são fases, né? Você vai vivendo aquelas fases. Eu, como publicitária também, trabalhei muito, muito, muito enlouquecidamente. Muitos anos da minha vida dediquei a isso, acreditando no que eu estava fazendo mesmo, mas no fundo tinha uma coisinha que me incomodava, que era aquela coisa de você vender um sonho, de você tentar construir uma imagem que na verdade não era real, e tem aquela coisa da percepção. Então isso sempre foi uma coisa que eu tinha um dilema dentro de mim, né? Se eu estava fazendo certo ou não. Mas eu acho que depois de um... Enfim, a vida, você toma alguns tombos, né? E eu tomei um grande de saúde. E aí eu acho que é aquela hora que te dá aquela, né, lanterninha que fala para, porque você tá num ritmo e você tá dando importância para coisas, né? Então assim, se o comercial não ficar pronto amanhã, ninguém vai morrer.
Mas se você não se tratar, você vai morrer, é fato. O que você tem vai te levar a óbito. Um comercial, se ele entrar hoje, amanhã ou depois da manhã, não vai mudar, né? E a gente na publicidade vive muito essa, e você conhece bem, essa ansiedade do prazo, do tempo das coisas, e tudo tem que acontecer para ontem. Você entra num espiral de tempo que ele não é real. Ele é uma coisa montada, forjada, né? Enfim, funciona assim, paciência é como é, né? E isso me levou a ter uma questão de saúde séria, e já dali já foi um primeiro desacelerar na minha vida, né? Que já me fez também conhecer um outro lado meu, porque eu acho que se você tem uma vida muito agitada, muito cheia de compromissos, você acaba se escondendo por trás desses layers e esquece um pouco do que é você. E uma vez me conhecendo um pouco mais, eu fui buscando já, antes de conhecer o Jean, uma vida mais voltada para a natureza, mais voltada para mim mesma, mais, sabe, pensando o que é bom para mim, o que eu quero para mim, né, e não se doar tanto, e mais pensando em mim. Então, assim, é um autoconhecimento enorme, assim. Eu sei um monte de coisa ruim que eu tenho em mim, que eu hoje olhando eu falo assim, gente, não gosto, como eu detesto essa pessoa, esse ser humano. Mas é bom, né? Porque você saber já é um começo de alguma coisa. E na relação, eu acho que é assim, a gente acaba se fundindo em um só, né? Então, assim, não tem a Silvia e o Jean. Aqui dentro é uma combinação de Silvia e Jean, porque é pequeno espaço, porque tudo é feito junto. Então acaba que a gente se mistura. Eu sou um pouco dele, ele é um pouco de mim. Você vai pegando, né, as manias, o jeito da pessoa. Então, eu acho que... Mas tem uma evolução, sem dúvida, enorme, assim. Como ser humano, como abrir a cabeça, né? De se preocupar com outras coisas e não do que eu me preocupava antes. Enfim, é bem interessante, assim. Vou gostar de contar para os meus netos. Cara, eu acredito que me trouxe muita paz e muito mais limite, e saber que também a gente tem que esperar, às vezes, essa coisa de esperar, igual ele tá falando, de ter que esperar até 21 dias para sair de um local, e isso me ajudou demais comigo mesmo, porque eu era muito ansioso. Eu melhorei bastante comigo mesmo. Eu acho que essa parte de sair também a gente acha que é de uma total irresponsabilidade. Eu acho que pelo contrário, você tem que ter uma responsabilidade para poder delegar para outra pessoa aquilo que você estava fazendo no passado, né? E eu tenho tenho até que agradecer se meu irmão assistir isso, o Davi, Davi, obrigado, tudo de bom. Eu tive um amigo, meu irmão me ajudou muito, me liberou para ir nessa viagem, nessa aventura que eu vinha planejei demais isso aqui, você sabe, para sair 6 anos, mas antes 4 anos para escolher um barco. Ia ser um Delta 32, foi um Geno 42, eu não tinha dinheiro no começo, foi salvando, dando um jeitinho, e agora eu tô aqui. Caramba, eu nunca acreditei que eu ia fazer 20 países, né? Você vem muito por aí, vem mais pra... Mas eu acho uma coisa... Eu pescava na Praia do Vagabundo, né? Que a gente fazia o churrasquinho lá, Andrea. Delícia. Mas uma coisa é fato, eu acho muito improvável que a gente volte até a vida que a gente tinha antes. Eu acho sabe, que assim, aquela coisa de São Paulo, de apartamento, de trânsito. Também. Eu acho muito improvável, assim, né? Só de voltar, é óbvio, eu volto todo ano pro Brasil, eu tenho meus filhos, tenho minha família, que é o que, né, realmente importa. Mas quando a gente tá lá e eu passo na Faria Lima, aqueles prédios todos acesos, sem ninguém, você fala, mas que desperdício! Mas é que é central, eu já cheguei a perguntar. Não, é que é central a luz, então fica o prédio todo iluminado. Eu falei, mas como assim, gente? Energia! Quer dizer, é tão fora da nossa realidade, né, que eu acho muito difícil voltar pro mesmo quadrado, assim. Acho que mesmo tendo que morar em terra, não é a mesma coisa, sabe? Não dá para ser uma volta ao que era. Não vai ser igual.
A Odisseia talvez ainda nos toque 3.000 anos depois, porque o ser humano continua mais ou menos o mesmo. Os mesmos medos, sonhos, forças e fraquezas. O que mudou foi o mundo na nossa volta. Nós mesmos mudamos ele. E com uma faísca que começou lá na antiguidade. Na época, talvez o maior ensinamento da história de Odisseu fosse o nostos, o amor pelo lar, o retorno. Ele foi capaz de largar uma vida eterna para chegar em Farrapos, como um náufrago, e ter alguns anos a mais junto de Penélope em Ítaca. Já nessa nossa Odisseia particular, a Penélope não fica tecendo, esperando ele voltar por 20 anos. Ela também é a protagonista dessa história. E o lugar para voltar, talvez não exista exatamente um lugar para voltar. É a própria viagem ao lugar. Essa é a Ítaca. Essa é a eudaimonia de quem escolheu morar em um veleiro. A internet hoje empurra todo mundo para fazer mais rápido e mais raso também. E eu tento seguir na direção contrária, fazer menos, com menos correria, mas com bastante sentido. Eu quero contar histórias com mais verdade, mais profundidade e mais tempo de maturação, de pesquisa. Se o Hashtag Sal tem esse jeito hoje, é porque ele é sustentado principalmente por quem assiste e acredita no nosso projeto. Então, se você quiser ajudar a manter esse canal independente, considere apoiar a gente lá no Apoia-se. Tem o QR Code aqui na tela e o link lá na descrição. Com o valor de um café, você ajuda bastante, muito, e eu fico profundamente grato por isso. Fazendo isso também, você recebe um link para entrar no nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, onde eu tô sempre por lá.